Que maravilha! Olha, gostei muito das suas colocações e nós temos também o nosso parceiro, que é o Sim, o VoteNet, voto. né? Que é o Beto, e é uma pessoa assim focada sobre o eleitor, né? Ele acha que nós temos que ter eleitores bem informados, Sim. para que ele possa não só eh, eleger, né, as pessoas, eleger os vereadores, eleger os parlamentares, mas, sobretudo, fiscalizar aquilo que o parlamentar vai realizar Cobrar. no seu, exatamente, no exercício das suas funções. Então, eu vou passar a palavra para o Odálio, né, que vai fazer, então, na função de eleitor, né, as perguntas que ele gostaria de fazer para você, tá bom? Vamos lá. Muito bom, então, muito bom. Então, Amália, gostei da tua apresentação inicial. E eu queria uma ideia, assim, como que, por exemplo, a questão da educação, sem dúvida, é o pilar, sempre que me perguntam, né, o Brasil é um país complexo, né? Mas, no fundo, a saída do Brasil é ou surge um grande estadista que possa, vamos dizer, mudar o status quo da política brasileira, ou é pela educação. E a educação é a forma mais segura, mais garantida, assim, de que o país possa evoluir. Isso a gente sabe que leva tempo, né? Como é que você trabalha assim para as classes menos favorecidas, por exemplo, nas escolas de periferia, aquelas famílias que têm bem pouco recurso ou quase não têm recurso, para que as crianças possam ser inseridas num processo de educação? Ótima pergunta, e eu tenho ficado até um pouco preocupada, porque às vezes eu converso com mães, com pais, com famílias, enfim, de crianças um pouco mais velhas, que estão ali no 5º ano, e às vezes eu escuto assim: Amália, meu filho está no 5º ano e ainda não sabe ler. Eu fico desesperada com essa informação, sabe? E o que eu tenho feito ao longo desse mandato, e eu quero continuar fazendo no próximo? Eu vou para frente das escolas conversar com os pais, conversar com as famílias, para entender o que eles sentem, o que eles pensam sobre a educação que está sendo oferecida para os seus filhos, né? Então, essa é uma preocupação constante que eu tenho no meu mandato, de ouvir as famílias, sabe? Porque eu percebo, assim, às vezes, que quando a gente fala de educação, tem uma ala da sociedade que é muito monotemática, né? Quando a gente fala de melhorar a qualidade da educação, a única coisa que essas pessoas falam é: precisa pagar melhor o professor, precisa valorizar o professor. E esquecem do resultado, esquecem do que está sendo entregue, esquecem do aluno, esquecem da família. Então, a minha preocupação com a educação é uma preocupação mais global, é uma preocupação olhando para a família, olhando para o aluno. E é por isso que eu tenho esse projeto de ir para frente das escolas e conversar com as famílias. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente está falando aqui da qualidade da educação, então a gente já está supondo que a criança está na escola. Mas muitas vezes, o horário que é oferecido para essa família deixar o filho na escola não atende às necessidades da família. Então, uma família de baixa renda, por exemplo, se o horário de atendimento da creche ou da escola não atende às necessidades da família, essa família vai deixar a criança com um vizinho, com um parente, em situações que a gente não pode garantir a segurança da criança, e aí falando em termos de, enfim, nos mais variados termos, seja da segurança alimentar, seja da segurança física, seja da segurança contra a violência ou contra os mais diversos tipos de abuso. Então, essa família, para ela conseguir sair para trabalhar, pai e mãe saírem para trabalhar, muitas vezes deixa a criança com um vizinho, deixa a criança com um parente. A gente precisa entender a realidade das famílias para que a escola e a creche, elas também atendam a essa função social de conseguir atender a demanda da família. Então, se o horário hoje não está atendendo, precisa ter um horário diferenciado para atender a família, para que pai e mãe consigam sair para trabalhar. Se pai e mãe não conseguirem sair para trabalhar, essa família nunca vai sair da situação de vulnerabilidade, nunca vai sair, nunca vai ter a oportunidade de ter uma mobilidade social, né? Então, eu vejo a escola, além da função pedagógica, além da função de desenvolvimento, além da função educacional que a escola tem, e a gente tem que ficar em cima para que isso seja de qualidade, a escola também tem uma função social muito importante de receber as crianças num local seguro para que pai e mãe possam sair para trabalhar. E eu falei aqui de horário de funcionamento das escolas, mas tem um outro problema.
que é as férias escolares, né? Então, as escolas ficam fechadas de 2 a 3 meses por ano. E essas famílias de baixa renda não conseguem pagar uma colônia de férias, não conseguem pagar uma babá ou uma educadora para ficar em casa com as crianças no período em que a família não está de férias. O pai e a mãe não estão de férias, mas a criança está. Então, esse é um outro projeto que eu tenho e que me preocupa bastante, que é atender as famílias de baixa renda, que não tem condições, que não tem família aqui em Curitiba, que não tem com quem deixar os filhos e ficar tranquilo, né, deixar de maneira segura, que essas famílias tenham a oportunidade de ter acesso a uma colônia de férias para que elas possam continuar trabalhando, daí sempre pensando, né, na tua pergunta, que foi muito voltada para a questão da vulnerabilidade, para que essas famílias possam continuar trabalhando tranquilas e em paz, sabendo que seus filhos estão num lugar seguro quando as famílias não estão de férias. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho, fora a questão nutricional, né, que isso também me preocupa bastante. Assim, as crianças têm que chegar na escola, especialmente nas regiões mais periféricas, mais em baixa renda, ela tem que chegar na escola e a primeira coisa que ela tem que fazer é comer. Criança com fome não aprende. Né? Se a criança está com a barriga vazia, não adianta botar ela dentro da sala de aula e fazer uma aula de matemática, ela não vai entender nada, não vai aprender nada. Então, a primeira coisa, chegou na escola, tem que comer e tem que ter uma alimentação que seja nutricionalmente, não sei se existe essa palavra, balanceada. Adequada. Enfim, a gente tem que se preocupar com isso, sabe? Muito bom. Para muitas crianças, ainda a refeição que ela tem na escola é a principal refeição do dia da criança. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Escolas em período integral, enfim. Toda essa preocupação que eu tenho, eu acredito muito e luto muito por isso, porque eu acredito muito que isso impacta diretamente nas famílias mais vulneráveis, que não têm condições de pagar um auxílio para que fique com a criança enquanto os pais estão trabalhando, né?